Tô aqui parado para esperar uma troca de pneu que a Renata havia trocado. Para quem acompanha os stories, a Renata havia trocado um pneu no fim de semana, né? E o pneu foi perdido, então eu vim aqui para trocar. Enquanto eu tô esperando no posto de atendimento da Porto aqui, eu li uma frase da Forbes, né? Que eu coloquei aqui no primeiro slide e que diz que você se torna o que você acredita, né? Definitivamente isso é muito verdade. Eu sinto isso na pele. Enquanto para quem conhece a minha história, para quem leu meu livro, por exemplo, sabe um pouquinho da minha história, assim, bem superficialmente já, mas já dá para saber algo mais do que para quem acompanha aqui no Instagram, mas que só me segue aqui, não me conhece de antes, né? Eu tive uma infância pobre, bem pobre, no subúrbio de São Paulo, numa cidade satélite de São Paulo, ali, Taboão da Serra, e foi sempre muito difícil, mas consegui sair de lá. E isso até hoje, eu tenho 48 anos hoje, até hoje ainda me traz os resquícios daquela coisa das crenças, né? Deixa eu fechar a porta aqui. Ainda traz aquela coisa das crenças limitantes que existiam naquela época e que eu tive que trabalhar muito, me ferrar muito, como eu brinco às vezes e explico esse tipo de situação. Tive que comer muita grama para aprender algumas coisas. Eu acho que eu ainda tenho muito a aprender, mas a maioria, ou acredito que tenha sido a maioria, das crenças limitantes que me seguravam na pobreza, de mentalidade, né? Não de grana. Que eu acho que a pobreza de grana é passageira, né? É um momento pontual que você consegue mudar. Não é fácil, mas você consegue resolver. Mas a pobreza de mentalidade, ela faz com que, mesmo que você tenha uma conta recheada no banco e carro bom e viagens legais e casa boa, às vezes você tem uma mentalidade pobre. E às vezes eu ainda luto para que algumas limitações, algumas crenças limitantes que eu ainda tenho sejam combatidas. E eu acho que a crença da escassez é uma que sempre me visita. E ela visita muita gente que saiu de uma situação de escassez. E a questão não está em destruí-la, mas em dominá-la, em entender que eu posso conviver com isso, olhando de vez em quando aquilo para saber de onde eu vim, para dar valor às coisas, para dar valor às pessoas, para usar isso com orgulho pela minha formação, porque apesar de tudo ter sido tão difícil, hoje eu posso, por exemplo, quando perdemos esse pneu aí que a Renata estava trocando no fim de semana, eu posso trocar um pneu de R$3.000 sem dor, sabe? Antes eu trocaria o pneu por um pneu usado, por um pneu usado não, por um pneu meia-vida, ou consertaria o pneu que fez um furo na lateral. E o problema do furo na lateral do pneu é que ele acaba com a segurança dele, ele não é mais seguro, né? Apesar do pneu estar muito novo, ele foi perdido. Ele tem menos de 20.000 quilômetros. Meu carro, ele veio no carro e o carro tem menos de 20.000 quilômetros. E é um pneu bom, super bom. E por algum problema ali e tal, furou na lateral, perdi o pneu.
E a minha mentalidade de escassez faria com que eu chorasse aquilo, lembrasse aquilo por muito tempo. Num primeiro momento eu olhei, tá bom, ainda bem que eu tenho um step aqui, que o step tá cheio. Se não tivesse, ainda bem que eu tenho o seguro, e o seguro pode me socorrer. E tá bom, que merda, furou, perdi, e paciência. Na hora eu nem sabia quanto custava o pneu. Eu imaginei uns R$800, uns R$1.000, um pneu desse e tal. Mas é um Aro 19, então ele é um pneu caro. Eu não sabia disso. Quer dizer, eu sabia que era caro, mas não pensei que fosse tão caro. E aí eu fui ver o pneu, R$3.000. Caramba. Eu acabei encontrando um pneu usado no Mercado Livre, porque eu não compro nada sem pesquisar e tal. E por ele estar perfeito, com só 10.000 quilômetros rodados, que é menos do que os pneus que eu já tenho no carro, né, que são 19.000, eu acabei comprando o pneu muito barato no Mercado Livre, com garantia da procedência, com nota fiscal e tudo. Mas eu poderia ter comprado o pneu pelo preço normal, de R$3.000 na loja, sem comprar um pneu vagabundo chinês. Não que todos os pneus chineses sejam ruins, mas tem pneu chinês que custa o preço do usado que eu comprei. E não dá para pensar que assim 1/3 do valor de um pneu novo seja o pneu legal, né? Então, se eu não encontrasse essa opção do pneu usado, eu iria comprar o pneu original, que também esse pneu usado é o original do meu carro, inclusive, e que tem a mesma marca do pneu que foi estragado. Mas eu compraria sem dor no coração, porque tudo bem, eu perdi, mas tem dinheiro na conta para pagar. E eu poderia ver, isso é uma coisa que eu acho que há muito tempo eu consegui dominar, né? Eu não vejo as situações como castigos, né? Aquilo não vem para me castigar, caramba, só acontece comigo, toda hora acontece comigo, ou coisa do tipo. Eu vejo que a gente pode aprender sempre alguma coisa com alguma situação. Então até com essa eu posso aprender alguma coisa, sim. Aprender que, por exemplo, eu posso pesquisar e encontrar um pneu muito bom usado. E ok, porque o cara trocou as rodas do carro dele e o pneu que tinha não servia mais naquele modelo de roda que ele tinha. Então, ele pode vender os pneus. E posso aprender outras coisas com isso. Mas principalmente o que eu acho que eu tenho de mais valor nesse tipo de aprendizado, quando eu tive contato com essa situação, é que a minha mentalidade de escassez nesse ponto está dominada. Ela vem, ela dá uma cutucada e fala, e agora? E aí eu tenho que, peraí, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho condições de pagar, eu não preciso pagar isso em 25 parcelas, não é uma coisa que vai afetar o meu orçamento, não é uma coisa que vai me fazer falta, e tá tudo certo. E eu sei que vem a historinha de, Marcelo, é porque agora você mora na Barra da Tijuca, e aí antes você não diria isso. Antes eu estava num outro nível. Antes eu estava num nível em que o pneu pro carro que eu podia ter não custava R$3.000. Mas se ele tivesse algum problema, por mais que eu reclamasse, putz, perdi um pneu, eu iria comprar o pneu e iria fazer o necessário. Eu acho que a gente conseguir extrair a parte boa das situações é muito importante. Então essa coisa de você é o que você acredita é muito verdade. Assim, por isso me inspirou a gravar esse vídeo tão longo aqui. E acho que o que a gente tem de mais valor nessa situação toda é conseguir aprender alguma coisa com o que a gente passa e entender que está tudo aqui. Quando a gente entende que a nossa mentalidade faz tudo acontecer, é ela que faz você levantar da cama de manhã, é ela que faz você ter motivos bons para você conquistar alguma coisa, fazer alguma coisa, é ela que faz você acreditar que pode realizar alguma coisa, né?
todas as construções, todos os projetos, as invenções, tudo o que a humanidade já produziu passou por aqui. Foi uma imaginação, foi uma ideia, foi um pensamento antes. E eu acho que a gente precisa se ligar nisso. É o que eu tenho de mais valor. É por isso que eu não, apesar de trabalhar com marketing digital, ser o meu negócio principal, é por isso que eu não abandono a hipnose, que é algo tão brilhante para mim, que me ajuda em tantas áreas. É por isso que eu sou focado na questão de neuromarketing, de estudar comportamento, de estudar a mente humana. E se eu fosse dar uma dica para alguém assim, que só pudesse dar uma dica na minha vida, seria: entenda a sua cabeça, pense, use a sua cabeça, acredite. Não é uma questão de fé religiosa, mas uma questão de acreditar em você. Isso é muito importante. E eu vim filosofar hoje porque é sexta-feira, e sexta-feira eu posso brincar um pouco mais com o meu tempo, porque ele está bem mais relax. Eu deixo as minhas sextas-feiras, elas já foram antes os dias mais corridos que eu tinha, porque todos os projetos da agência, quando estava na On3W, ou da Lobos mesmo, que eu tive em sociedade, era sempre o último dia da semana ou do mês, e as pessoas, os clientes queriam sempre publicar alguma coisa, estavam correndo, e a sexta-feira eu tiro agora para mim. Eu atendo os meus clientes, eu faço ainda muita coisa, eu trabalho bastante na sexta-feira, mas eu posso fazer coisas só para mim. Então eu vim trocar um pneu, e ao invés de voltar para casa e mandar entregarem o carro lá, eu decidi esperar aqui, olhar o trabalho dos caras, aprender alguma coisinha, e enquanto isso eu posso trabalhar do carro, posso gravar alguma coisa, posso ler o meu Kindle no carro, posso fazer várias coisas e aproveitar esse tempo, ao invés de perder, sei lá, eu estou a 15 minutos de caminhada de casa, mas eu iria perder meia hora, de 15 de ir, 15 de voltar, que eu posso estar produzindo, lendo, aprendendo, fazendo alguma coisa aqui. E é por isso que eu vim gravar aqui para você. Seria muito bom saber que quem chegou até aqui, chegou. Então, me deixa aí uma notificação, um aviso, um comentário, caramba, eu gosto disso, eu não gosto, é uma chatice ou não é chatice, como que é a sua história, se você já passou por isso, se você também tem esse tipo de dificuldade, às vezes, ou ainda, ou se você já superou isso. É legal saber isso. E se a gente consegue se conectar aqui, é importante saber que alguém está me ouvindo do lado de lá. Então, deixa aí um comentário. Bora para cima?